O convidado de hoje é Hugo Azevedo, um empresário que viveu até aos 12 anos de idade em Paris, altura em que regressou a Portugal com os pais que tinham emigrado para a França no final dos anos 60. Neste episódio, Hugo fala sobre a sua vida em Paris, da adaptação à realidade portuguesa e do seu percurso profissional e empresarial. Falamos também da sua relação com o seu pai e a integração no negócio que a família fundou em Coimbra assim que se instalaram em Portugal. Isto em 1989. O Hugo é alguém com quem trabalho diariamente e com quem tive a oportunidade de falar durante muitas horas, tanto em reuniões informais como em viagens de trabalho. Pelo que esta conversa é, acima de tudo, uma conversa entre amigos, que permitiu falar de muitas coisas interessantes e muito para além do estritamente profissional. Espero que gostem. Hugo, conhecemos-nos. Eu não sei se foste tu que leste o e-mail que eu enviei para a tua empresa ou se foi na altura outra pessoa, talvez a Vera. Não, mas sido eu. Foi. Eu lembro-me que eu escrevi uma carta de motivação bastante maior do que o meu CV, porque estava mesmo com muita vontade de trabalhar para ti. Isto porque foi assim que nos conhecemos. Havia um anúncio para o meu trabalho de sonho com simuladores de corridas. Era tornar o meu hobby a minha profissão, e encontrei-o aqui em Coimbra. E contigo na IMSIM, nos simuladores de movimento. Entretanto passámos muitas horas na conversa, muitas viagens. A ideia até do podcast já surgiu há muito tempo, muito antes dele ser lançado, e até inicialmente pensámos num formato em que nós os dois teríamos conversas repetidas. Depois é que orientámos a coisa aqui para várias conversas com várias pessoas. Portanto, esta conversa tinha que acontecer finalmente regada. Finalmente. Porque até agora eu estava assim um bocadito nervoso e nunca foi regada. Portanto, finalmente estamos a regar isto como deve ser. Outra vez, siga. E vamos lá então a usar o formato que temos usado e começar com a tua própria autobiografia dos dinossauros. De onde é que tu nasceste? Olha, então, para falar disso, tenho que começar pelos meus pais, não é? Posso recuar mais, mas acho que falar um bocadinho dos meus pais. Portanto, os meus pais emigraram para a França final dos anos 60, início dos anos 70. O meu pai para fugir à ditadura, portanto para fugir ao serviço militar na altura. A minha mãe mais à procura de outro tipo de oportunidades que não havia muito em Portugal. Já tinha bastantes familiares, bastantes irmãos mais velhos que já estavam em França. E então conheceram-se lá. Portanto, é uma história engraçada, porque eu até costumamos brincar um bocado com isto, porque os meus pais, se calhar tu nem sabes isso, conheceram-se, casaram-se e tiveram em menos de um ano. Ok. Portanto foi tudo muito rápido. Foi tudo muito, muito, muito rápido. E a minha irmã, gostamos de brincar um bocadinho com essa história e tal, que o meu pai, que é uma pessoa super ponderada, e de facto na parte do casamento eles tomaram a decisão muito depressa e muito rápido, e foi uma história muito, muito interessante. Portanto, eles conheceram-se, casaram-se, e como eu estava-te a dizer, em 25 de Abril, portanto, no aniversário da Liberdade, né, portanto, da Revolução, em 1977, nasci eu. Portanto, nasci em Paris. É algo que o facto de ter nascido em Paris, ter nascido em França, ter vivido lá durante alguns anos, tem algum impacto, obviamente, na minha história, não é? Portanto, passei lá 12 anos. Muitas vezes até perguntam, mas tipo de memória que nós temos, não é? Quando somos crianças, e não é só as memórias que ficam, não é? Porque se fosse só as memórias, depois então dizíamos, bom, deixamos então uma criança os primeiros 5 ou 6 anos que não terá se calhar memórias muito fortes, deixamos-los numa caixa e depois então saem cá para fora, não é? Há muito para além das memórias, há experiências que se ganham, há a criação de toda uma personalidade que começa no primeiro dia, não é? E portanto foi de facto algo de bastante relevante para a minha existência. Portanto, esses primeiros 12 anos passados em França, em que entretanto também nasceu a minha irmã. Portanto, que idade é que tu tinhas quando ela nasceu? Eu tinha 6 anos. E por acaso essa é uma das memórias bem tenho muito, muito presente. À noite, não sei, pai, 4 da manhã, que os meus pais vêm-me acordar e tal, está na hora de irmos. E eu,
para onde? A primeira ideia está a chegar a cegonha. Recordo-me ver a minha irmã chorar por acaso. A minha irmã era um bocado chorona, então ela foi assim a primeira imagem que eu tenho dela, mas pronto, foi giro, foi muito giro. E como é que era a vida em Paris? Há um certo estigma do imigrante que está em Paris e em França. Se sentiste algum estigma enquanto lá estavas, como é que isso foi? Olha, sinceramente não. Nós estávamos bastante bem integrados. Por exemplo, para teres noção, por exemplo, em minha casa falava-se francês. Portanto, acontece muito em alguns imigrantes que continuam a falar português. Portanto, falam português. Muitas vezes passam a vida inteira, se calhar com muita dificuldade em comunicar em francês na sua profissão. Ou não era o caso, portanto, da minha família. O meu pai ainda hoje fala um francês fluente, a minha mãe também. Portanto, nós falávamos em francês em casa. Para teres a noção, os meus melhores amigos de infância, eu tinha um amigo de origem africana, tinha um amigo de origem argelina e uma amiga francesa. Portanto, eu era português, portanto éramos os 4. E eu sinceramente não tenho memória o português, não tenho memória nenhuma de ser tratado diferente na escola ou em qualquer outro contexto. Se isso aconteceu, passou-me completamente ao lado. Portanto, se de facto tivesse acontecido, passou-me ao lado. E estamos a falar de uma altura, 85, 6, 7? Eu regressei a Portugal em 89, mas essa altura, digamos, lá está, dessas amizades de pré-adolescência, sim, nessa altura. Portanto, na altura em que o Prost andava a ganhar e depois chegou o Senna. Chegou o Senna. Estou a ver tudo. Pronto, então, ou seja, a multiculturalidade sim. Já funcionava em Paris nos anos 80. Sim. Portanto, uma forma muito aberta. Sim, muito comum. Portanto, nós vivemos há alguns anos num bairro chamado Belleville, que entretanto tive a oportunidade de voltar a visitar há pouco tempo. Portanto, é o que eu digo, eu na altura não tinha essa percepção, portanto, mas eram bairros onde, de facto, porque aquele bairro não era um bairro tipicamente francês. Depois, mais tarde, quando fomos mais para o centro, não é bem o centro, mas pronto, fomos para um bocadinho mais para o centro de Paris, em que aí sim é uma zona multicultural na mesma, mas um pouco mais francesa, se assim quiseres. Mas, de facto, é uma cidade, é um país que acolheu muita gente, não é? É interessante, vocês voltam para Portugal. E o que é que os teus pais decidem fazer? É nessa altura que eles abrem a CIRMAF? Como é que isso funciona? Portanto, era um plano em andamento já há alguns anos. A ideia do meu pai era abrir então uma empresa em Portugal para fazer o mesmo que ele fazia lá. Portanto, ele na altura já chefiava uma equipa largas dezenas de pessoas. Portanto, ele era chefe de equipa na área da mecânica. Os patrões dele gostavam muito do trabalho dele, portanto, gostavam muito dele. Mas pronto, ele comunicou com alguma antecedência que iria regressar a Portugal. E foi engraçado que, pronto, certamente por algum motivo positivo, inclusivamente eles ajudaram numa fase inicial. Penso não está a dizer mais lembro, penso que os primeiros trabalhos da CIRMAF foram através deles e o que foi importante porque havia um cartão de visita que era necessário ter inicial para poder começar a vingar numa área que em Portugal não era muito comum. E ter a confiança dos clientes. Exatamente. E ainda por cima falámos muito, né? A indústria automóvel, a Renault, portanto, empresas deste género, em que é evidente que ter um cartão de visita, a par da confiança, é algo fundamental para iniciar uma atividade nova. Então, e como é que foi essa adaptação à escola? Se calhar sentiste um bocadinho as diferenças de cultura mais cá do que lá, não? Eu recordo-me que eu não queria, portanto, eu não queria na altura, eu recordo-me disto, os meus pais queriam, a minha irmã também, também tinha 6 anos, também se calhar queria o que na altura... aquela conhecida de Portugal era as férias, não é? Que é sempre a parte positiva, e eu já havia talvez um pouco para além disso, também tinha algumas amizades, não é? Portanto, início da adolescência, começa-se a criar algumas amizades e que eram se calhar mais importantes nessa altura, e eu não queria muito. No entanto, depois acabei por ser aquele que se adaptou muito rápido e muito facilmente à realidade de Portugal. Portanto, a escola é muito diferente, muito, muito diferente. Em França, a escola era mais exigente, bastante mais exigente, e eu era quadro de honra em França, portanto era bom aluno, mas recordo que os meus pais até me disseram, olha, no primeiro ano temos a percepção, até a questão da língua, a questão da adaptação, olha, se tu chumbares ninguém faz isto um drama, portanto não houve pressão nenhuma. Tiago, ao fim de uma semana
Eu pensei para mim, chumbar aqui, não, estamos a brincar, não é o que vai acontecer. Parece-me que eles vão mais longe, a nível, a nível da matéria, a nível de... Não sei, entretanto, também depois os programas vão mudando, não sei se será bem assim neste momento, mas sei que vão mais longe. Portanto, iam mais longe nessa altura. E, portanto, de facto, havia essa diferença. Havia uma cultura de alguma exigência que eu, pelo menos, na escola onde eu estava, eu não senti. E sentiste essa diferença até que ano? Portanto, quando chegaste ao secundário, até ao fim do secundário, sentias isso ou já começou a complicar? Olha, às vezes as pessoas... quando contamos, não era bem assim, não, mas quem acompanhou e sabe que era assim. Portanto, eu fiz o meu secundário todo e terminei com média 18,5 sem estudar fora da sala de aulas. Digo sem estudar fora da sala de aulas porque isto é um aspecto relevante. Sim. Eu estudava. Era na sala de aulas. Eu estava extremamente focado. Eu na altura achava que era... Eu cheguei uma vez a revisitar essa questão e eu costumava dizer que era muito porque eu na sala de aulas tinha que lá estar, portanto tentava tirar o melhor proveito possível. Enquanto que em casa podia fazer outras coisas, podia praticar desporto, que eram umas coisas que eu sempre gostei muito. Então tentava estar muito, muito concentrado na aula. Mas eu tenho vindo a refletir sobre isto e eu acho que era um pouco mais do que isto. Eu de facto tinha gosto pela aprendizagem. Portanto, eu gostava de estar na sala de aulas. Eu gostava de todas as disciplinas. Portanto, não havia várias disciplinas, se calhar, que eu gostava mais. A matemática era uma delas. Mas eu gostava de todas as disciplinas. Portanto, eu gostava de facto de aprender. E o que é que acontece? E eu costumo dar muitas vezes esse exemplo. Eu estudava. Porque enquanto os meus colegas, se calhar, faziam 2, 3 exercícios de matemática numa aula, eu fazia 15. Portanto, eu depois não tinha que fazer os 13 ou os 12 que eles não fizeram na sala de aulas, eu não tinha que os fazer em casa. Fazia-os na sala de aula. Portanto, eu estudava, mas era de facto na sala de aulas. E em casa, nada. Mas eu quando digo nada, é nada. É nada. Faculdade. Isso depois na faculdade teve algum impacto. Portanto, eu, como eu estava a dizer, terminei o secundário com média 18,5, portanto, estava no curso de Ciências Socioeconómicas. Ok. À partida podia entrar no curso que eu quisesse, obviamente por essa escolha tinha colocado os cursos de saúde de lado, que não era uma coisa que, eu um bocado sangue, não era uma coisa assim que puxasse muito por mim, portanto eu tudo o que era mais a área da medicina, não sei o quê, não tinha considerado de todo, e portanto quando cheguei à faculdade, sabe, eu costumo brincar, os meus pais têm essa percepção, ainda em França, os meus pais dizem que praticamente desde o início da primária, eu dizia que ia ser economista ou gestor. E na altura é muito engraçado, costumo contar essa história. Às vezes as pessoas se me perguntassem, mas porquê querias ser economista e gestor? E eu imaginava, eu costumava dizer, aqui as gravatas, os carros esportivos, as mulheres. E eu costumo brincar a dizer, eu acho que na altura devia haver uma certa confusão. Eu devia ver o James Bond e devia pensar que ele era economista ou gestor. De certeza que havia assim, uma confusão na minha cabeça e pensava que era isso. E então, quando cheguei à altura de escolher o curso, portanto, na minha cabeça estava há anos definido que ia ser economia ou gestão de empresas e escolhi matemática. E portanto, o que é que eu me deparei? Todas as facilidades que eu encontrei no secundário tiveram um reverso da medalha, que é método de estudo, está quieto. Portanto, não existe. E, portanto, o que é que eu entro na faculdade e o que é que eu fiz? O que faço sempre, que é estar atento nas aulas, trabalhar nas aulas, fazer exercício nas aulas. Só que, é assim, para tirar 10, 12, 13, chegava. Mas para tirar os 18, os 19 e os 20 que eu estava habituado, já não. E, demorei muito tempo. Os primeiros 2 anos foram particularmente exigentes, que era o ramo comum, portanto era o ramo em que todas as pessoas, quando entramos em matemática, temos todas as mesmas disciplinas. E teoricamente são as disciplinas mais fáceis, são a base, mas são as disciplinas mais fáceis, e eu tirei muito melhores notas no meu 2º e 4º ano, que era o ramo depois de matemática aplicada, porque entretanto consegui, até com a ajuda de algumas pessoas que eu conhecia, um grande amigo meu que conheci lá no departamento de matemática, que me ajudou imenso. Ele era muito meu amigo, tirava 18 e 19, disse, olha, explica-me lá como é que tu fazes isso. E lá está, comecei a ganhar alguns ritmos de estudo. Não estava nada habituado, mas estamos a falar de... Eu, para mim, estar a estudar para um exame dias e dias com antecedência, era um conceito que eu nem sequer fazia muito sentido na minha cabeça. Não entendi muito bem. Mas tive que entender. Pois tinha que ser, não é? E onde é que foi? Foi aqui em Coimbra. Cá? Estudei cá em Coimbra, sim. Sim, repara, eu meti uma opção. Então, nós tínhamos na altura, podíamos escolher 6 opções. Eu meti uma opção, sabia que entrava, portanto, não tinha grande dúvida. E meti matemática em Coimbra, ponto. Foi a única opção que eu meti e entrei. Meu Deus.
Eu acho que de todos, eu não sei, eu de todos os cursos que existem, matemática, eu não sei quantos anos é que eu ia demorar a fazer aqui. O curso é muito teórico. É muito, muito teórico, muito abstrato. Pois, exato. Muito, muito abstrato. Mesmo abstrato. E uma das partes que eu gostava da matemática não era tanto a abstração, era muito depois também a concretização daquilo que são, digamos, tu aprendes um conjunto de ferramentas na matemática que depois consegues aplicar na vida real, não é? Portanto, as pessoas que dizem, a matemática para que é que serve? Não vejo utilidade na vida real. E eu digo assim, o quê? Pá, é uma afirmação que não faz sentido absolutamente nenhum. Alguém que usa o GPS e que usa o computador e que é tudo matemática. Tens tudo matemática por trás. E essa era a parte que eu de facto gostava. A parte inicial do curso revelou-se de facto muito teórica, muito, muito teórica. Lá está, por exemplo, coisas deste género. Nós tínhamos que saber resolver teoremas e saber demonstrar que aquele teorema é válido. Estamos a falar de coisas que bem, eu gosto é de usar. Pois. Não, portanto, foi de facto um desafio diferente e o facto de não ter precisado de estudar no secundário revelou-se depois não te deu o método, não é? O método de estudo. Não tive que o procurar e depois na faculdade fez falta e aí tive que procurar, mas também, olha, fui a tempo e ainda por cima foi na altura em que tinha que ser no headline para conseguir passar as cadeiras, etc. Início da carreira profissional, como é que foi? Olha, o início da carreira profissional começa antes de eu começar a trabalhar verdadeiramente a tempo inteiro. Portanto, eu penso que com 14 anos comecei a passar os meus verões na Cirmaf. Uhum. Inicialmente era na oficina, fiz muitas paragens, aquilo que chamávamos as paragens, portanto as fábricas paravam nessa altura para fazer uma série de reparações e a Cirmaf sempre trabalhou muito para a Renault em Aveiro e portanto nós íamos fazer lá as paragens. Portanto estamos a falar de uma Renault, portanto, uma fábrica que não é o que é hoje em dia, que hoje em dia é uma fábrica super tecnológica, uma de robótica. Pá, não, na altura era aquela mecânica suja, sujar as mãos, ficares portanto, mesmo pesadote, portanto, e portanto nós começávamos a trabalhar em Aveiro às 8 da manhã e trabalhávamos até às 7, o que fosse, portanto, porque era o período de paragem, para aproveitar, digamos, o trabalho, e portanto esses verões era sair da Lousa às 6 da manhã e chegar às 8 da noite, 8 e meia, e foi duro, não te minto, era duro, portanto não era se calhar aquilo que eu mais ambicionava como verão, não é? Pois. Mas permitiu-me conhecer muito bem a Cirmaf, na sua realidade, e também começar a dar ainda mais valor àquilo que eu sabia que o meu pai fazia. Depois, a partir de um determinado momento, quando comecei, portanto, como eu estava a dizer, já tinha aquela percepção da gestão e da economia, comecei a fazer esses verões, mas mais a nível de trabalho administrativo, portanto, permitiu-me conhecer, digamos, a parte da empresa na sua parte mais administrativa, e em 2001, portanto, vai fazer no próximo mês, vai fazer já em junho, vai fazer 20 anos, o meu pai, portanto, já mandava, digamos, a aliciar a trabalhar na Cirmaf depois do curso, e ele então convidou-me para vir criar o sistema de gestão da qualidade e certificar a Cirmaf. Portanto, numa altura que poucas empresas eram certificadas em Portugal, não era algo obrigatório. O meu pai não o via como vamos ter aquela bandeirinha da qualificação, não é? Ele via valor na parte de passarmos a ser uma empresa um pouco melhor organizada, com um sistema sólido de gestão da qualidade, e foi então com esse desafio de criar do zero o sistema de gestão da qualidade e de certificar a empresa, portanto, coisa que depois conseguimos em 2 anos. Em 2003 culminou, portanto, esse trabalho culminou com a certificação da Cirmaf. Que idade é que tu tinhas? Ora bem, 21 a fazer as contas, como diz eu. Tinha 24. Coincide mais ou menos, deixa-me pensar, coincide com a altura que eu saí de casa. Exatamente. Portanto, comprei um apartamento e exatamente, 24. Compraste o apartamento, o que é que tu andaste a fazer para comprar o apartamento? Pá, sabes que vou-te apanhar agora aqui, a autoridade tributária. Vais apanhar. Por acaso apanha-me, nesse aspecto és capaz de me apanhar, sim. Não, sabes que eu com 18 anos comecei a dar explicações de matemática. Inicialmente foi na brincadeira com os meus colegas, completamente na brincadeira com os meus colegas, sem obviamente usar explicações, era ajudar-os. Portanto, uma das formas também de eu poder dava-me bem com algumas pessoas, também era essa. Tinha a capacidade e a competência de poder ajudá-los
nos testes, e a matemática era o mais evidente. E então tinha muitos colegas meus que, bom, pediam para os ajudar, para lhes explicar como é que se faz isto ou aquilo ou aquilo outro, e eu comecei a ver os resultados dos meus colegas a subir bastante. Comecei a ver os resultados dos meus colegas a subir bastante e pensei, pá, isto se calhar... E mais, comecei a perceber que até gostava. Gostava de ensinar, gostava de ensinar, matemática em particular, gostava de ensinar. Que é um desafio, de certeza, que te ensinou a falar com pessoas. Sim. Depois dei explicações, portanto, como eu estava a dizer, com 18 anos, dei explicações desde miúdos do 6º ano até mais à frente a pessoas que estavam na faculdade. Portanto, comecei a ter pessoas que depois estavam na faculdade, com aquelas dificuldades de terminar o curso por causa da estatística, terminar o curso por causa da matemática, e vinham bater à porta. E na altura, inclusivamente, a compra do apartamento, eu tinha uma certa ambição, eventualmente, olha, e portanto, eu não sei quantos centros de explicações tinham nesta altura, mas penso que não era muito comum. E portanto, nessa altura, eu e aquele amigo meu que eu disse que me ajudou bastante a criar os ritmos e as metodologias de estudo, começámos a pensar em abrir um centro de explicações. E portanto, uma parte da ideia de comprar um apartamento era também usar o apartamento para a parte do centro de explicações. Só que depois, pronto, o meu pai fez o convite para trabalhar para a empresa e eu aceitei, em boa hora. Pois, como é que foi a integração? Quando tu entras, como é que isso depois acontece? Olha, é evidente que o facto de ter trabalhado naqueles verões todos facilita a integração. Portanto, eu conheço muito bem a empresa. Portanto, conheço muito bem a realidade. Portanto, não sendo a minha área, não é? Portanto, é uma área da mecânica, da automação, portanto, da área da mecânica industrial, da automação industrial. Portanto, não é a minha área, não é? Porque eu sou de matemática. E as pessoas conhecem-te, não é? Sim. Que dimensão é que tinha a empresa na altura? O número de pessoas, mais ou menos? Olha, eu sou... Portanto, há este registro, nós temos o número do colaborador, eu sou o colaborador número 13. Ok? Portanto, havia 12, dos quais incluía o meu pai e a minha mãe. Portanto, para teres noção, nós hoje em dia estamos aproximados, no grupo estamos aproximados dos 70 pessoas. Portanto, era uma empresa um pouco mais pequena do que aquilo mais. Que é. Sim, bastante mais pequena do que o que é agora. Curiosamente, desses 12... não sei dizer quantos, todos não estão, mas está uma porcentagem grande. Há muitos colaboradores que também têm os 20 anos de casa. E como é que na altura se lida com o síndrome do filho do papá vir para a empresa? Olha, sabes que eu até mais à frente depois participei em muitas formações ligadas à área das empresas familiares e das realidades, e fala-se muitas vezes da importância da pessoa poder ter um trabalho fora da empresa, crescer, aprender e depois entrar na empresa. Eu vejo algumas vantagens nesse caminho, mas também, lá está, olhando em retrospectiva, eu não fiz esse caminho e estou super satisfeito com o caminho que fiz. Portanto, para mim, não significa que não é obrigatório ser esse o caminho que tu fazes. Não é obrigatório. Pode ter algumas vantagens, mas não é obrigatório. Olha, eu acho que havia alguma desconfiança inicial. É natural que houvesse alguma desconfiança inicial. Até porque eu e o meu pai temos questões semelhantes, mas somos diferentes. Eu parece-me que depois, com o tempo, penso que o meu pai também trabalhou para me ajudar a criar as condições para ser aceito e respeitado. E depois eu quero acreditar que a parte da minha competência e do trabalho que eu fiz tanto levou a que depois as pessoas reconhecessem que havia algum mérito e algumas competências e que podia ajudar a empresa a ir, se calhar, a outro nível. Portanto, não senti muito isso, sabes? Aquela ideia de ser olhado de lado e tal. Não senti muito isso. E as pessoas, portanto, eu entrei numa altura que a própria equipa que lá estava, sobretudo a nível, por exemplo, dos engenheiros, eram jovens, muito jovens, mas também muito competentes, e senti-me sinceramente bastante bem aceito. Disseste então que tinhas algumas diferenças relativamente ao teu pai, e quanto tempo é que tu demoraste a querer começar a mudar coisas, e isso depois disso criou algum conflito? Olha, foi logo no primeiro dia. não um conflito. Querer mudar coisas. Não, é assim, repara, querer mudar coisas é natural que fosse logo no primeiro dia, porque foi para isso que eu fui, entre aspas, para a empresa. Depois tu foste logo colocado naquela questão da implementação da qualidade. Implementação da qualidade. Portanto, nós, de facto, éramos uma equipa, uma empresa, já com alguma organização, fruto essencialmente de duas coisas. A primeira é a experiência do meu pai. Portanto, o meu pai tem trabalhado em França,
trazia atrás dele, digamos, um conhecimento daquilo que é uma... sei lá está, uma empresa em França, se calhar estava 20 ou 30 anos à frente a nível da organização daquilo que se praticava cá em Portugal, nessa altura. Portanto, o meu pai conhecia essas práticas, não é? Portanto, sabia, portanto, implementou essas práticas. Depois trabalhávamos muito para a indústria automóvel. Portanto, também uma indústria extremamente exigente, em que tu já tens que ter uma série de documentos para sustentar o que tu estás a fazer. Portanto, a empresa já tinha alguma organização, mas estava longe daquilo que podia ser, não é? Portanto, havia bastante para fazer. Portanto, eu fui contratado para isso. Sabes que eu desde cedo, por exemplo, eu nunca fui para a empresa para trabalhar para o meu pai. Eu fui para a empresa para trabalhar com o meu pai. Portanto, e desde cedo eu deixei bem claro com o meu pai que era isso que eu pretendia. Portanto, não é trabalhar para o meu pai, não, eu quero trabalhar com o meu pai. Isto faz muita diferença. Portanto, faz muita diferença. Sabes que o meu pai tem, como tu sabes, não é? As pessoas quando têm 4 anos, não é? Acham sempre que o seu pai é o super-homem. E depois quando entram na idade adulta percebem que não, que é só um homem. E no meu caso, também com 4 anos achava que o meu pai que era o super-homem, e a diferença é que no caso o meu pai é mesmo. Portanto, com 44 eu continuo a achar que o meu pai é o super-homem. Portanto, o meu pai tem características, tem uma ética de trabalho, pá, que eu nunca vi. Eu posso dizer que o meu pai, a primeira vez que faltou ao trabalho foi há poucos anos. Pá, teve uma pneumonia que teve no hospital durante 5 dias e pronto. Agarraram-no lá enquanto puderam. Né? O meu pai nunca fica doente. Se fica um bocado doente, vai trabalhar na mesma. Dói-lhe a cabeça, não interessa. Dói-lhe o pé, não interessa. Não interessa, percebes? Não interessa. Portanto, é uma ética de trabalho de uma vida inteira, a sair da usina às 7 da manhã, a chegar a casa às 7 da noite, a trabalhar ao sábado se for preciso, a trabalhar até às 3, 4, 5, 6 da manhã se houver uma máquina que não está a funcionar e que é preciso fazer alguma coisa. Portanto, é uma ética de trabalho completamente incrível, inacreditável. Depois é um homem com uma visão, mas é mais do que visão, é coragem. Portanto, nós em 97, quando construímos o primeiro pavilhão, e o meu pai começa a mudar um pouco a atividade da empresa e deixámos de fazer apenas reconstrução de máquinas e passámos a fazer construção, portanto desenvolvimento e construção de máquinas especiais. Que é um skill set completamente diferente. Tem nada a ver. Estamos a falar de ter que começar a comprar computadores. Ele optou por fazermos logo o projeto das máquinas em 3D, que hoje em dia parece uma coisa trivial e na altura não havia. Na altura os nossos clientes trabalhavam em 2D, para teres percepção. E os clientes eram empresas muito maiores. Estamos a falar da Renault, estamos a falar da Bosch, estamos a falar de empresas gigantescas, portanto, do melhor que havia cá em Portugal. E o meu pai foi imediatamente, não, se for começar a fazer isto, tem que ser logo pelo topo. Ora bem, estamos a falar, só para dar contexto, estamos a falar de uma pessoa com a 4ª classe, que contrata engenheiros para mexerem em computadores, que o meu pai nunca tinha tocado num computador, para fazer um projeto 3D de máquinas. Portanto, é coragem de tu te fazeres rodeado de pessoas que sabem fazer coisas que tu não sabes, mas tu tens uma intuição, tens um conhecimento, e isto de facto é algo que não há, é difícil. Portanto, não sei se com 44 a gente continua a ver o pai como super-homem, e eu vejo, mas é porque é mesmo. Portanto, é mesmo, e quem conhece o meu pai, penso que não sou só eu que digo isso, portanto penso que de facto é algo diferente. E é verdade que as minhas competências são muito diferentes. Sabes que na gestão, por exemplo, tu tens muitas vezes aquela tal ideia, costumo brincar um bocadito, que é, tu tens de ter uma gestão muito do dia-a-dia. Eu costumo brincar um pouco, pode-se dizer aqui cocó? Podes. Pronto. Tens aquela gestão muito do dia-a-dia que te obriga a desviar da merda que vai aparecendo. Tens de ser muito rápido a desviar dos obstáculos, muito, muito rápido. E depois tens de estar a olhar para o chão, não é? Tens de estar muito a pedalar, a olhar muito para o que está a acontecer. Depois tens uma gestão que eu costumo brincar um pouco, que é, ok, também eu estou a andar para aquele lado, também, mas eu tenho que ver se lá para a frente, eu tenho que olhar para ver se há um semáforo, para ver se há uma passadeira, se há um precipício, não é? Tenho que olhar um bocado para isto. E depois ainda tens uma gestão, imagina-me teres no helicóptero e tens de subir um bocadinho mais para ver, tá bem, mas estou a caminhar para ali, mas e o que é que há lá mais à frente, não é? E depois, se queres ir mais longe, depois tens os gajos que com o telescópio começam a olhar para as estrelas para ver o que é que está lá daqui a 20, daqui a 30 anos. E o meu pai, portanto, sempre esteve mais focado na questão da gestão do dia-a-dia, uma pessoa muito prática, muito o dia-a-dia, e
a visão de muito longo prazo, com as tais ideias muito pontuais de, pá, não, é por ali que nós vamos, e muito antes do seu tempo, essas inovações de muito longo prazo. Depois as questões mais de médio prazo, da gestão mais estratégica do ano, da gestão do triênio a seguir, aí não era se calhar bem a praia dele, não era bem aquilo que ele gostava, e se calhar por algum motivo também quis que eu fosse trabalhar com ele. E durante muito tempo havia um certo, não é confronto, eu não lhe quero chamar confronto, porque não é nem coisa que se lhe pareça, mas e se calhar o confronto era mais meu do que dele. E eu queria lhe provar, isto era mais, sabes aquela coisa, daí o problema de querer ter razão. Eu queria lhe provar que era necessário termos essa estratégia, essa tal estratégia do que vamos fazer durante o ano todo, mais do que só olhar para o dia-a-dia. E isto levou muitas vezes a alguns conflitos, porque eu não queria apenas fazer, eu queria que ele me desse razão e que me dissesse, sim, tens razão, é por aqui. E de facto com o tempo via perceber que não fazia sentido absolutamente nenhum haver esse confronto, porque todos esse tipo de gestões são necessárias. E a partir do momento que nós começámos muito cedo a compreender, não faz sentido estarmos em confronto, temos é que aproveitar o que cada um faz bem. A partir daí depois as coisas começaram a correr muito bem, e a empresa começou a crescer ainda mais, e portanto tem sido incrível. E também é uma coisa muito interessante, porque tu, eu não sei, tu falaste em sucessão, falaste em transição, não, ainda não. Eu mandei, na preparação dizia, era lá que dizia, era a questão seguinte, mas tu quando disseste que o teu pai tinha esse tal, parece até uma intuição, um people skills, de perceber quem é que são as pessoas que percebem nas quais ele pode confiar, não é? Portanto, talvez o mesmo tenha acontecido contigo, e também, à medida que foste dando provas, ele foi acreditando cada vez mais, uma coisa assim do género, não? É evidente, pronto, o meu pai, pelo menos a mim, nunca me teceu grandes elogios em público, portanto, aconteceu uma vez ou duas, e normalmente eu sei que acontece, depois às vezes vimos a saber isso mais à frente, acontece que ele faça esse reconhecimento a outras pessoas, mas o meu pai percebeu cedo que eu de facto tinha um conjunto de características, de método, também que fui depois ganhando na faculdade, portanto, com o curso, né? Portanto, eu gosto destas coisas, gosto de números, né? Portanto, gosto de olhar para os números e tentar perceber o que é que eles nos estão a dizer que está a acontecer à empresa, que muitas vezes a nossa intuição diz-nos qualquer coisa. Por exemplo, que um cliente é espetacular, ou que aquele tipo de máquinas funciona muito bem e que nós ganhamos dinheiro nisso. E depois quando tu começas a estudar um pouco mais a fundo o que é que os números te dizem, começas a encontrar padrões que às vezes são surpreendentes. Às vezes os números dizem-te coisas que a intuição não diz, não é? Não, é. Olha, fiz uma brincadeira. Houve uma altura na empresa, fiz uma brincadeira em que eu escolhi os nossos clientes. Nós trabalhamos em projetos grandes, portanto não temos uma panóplia de clientes abismal. Então fiz uma brincadeira com as pessoas da empresa, e então fiz tipo com escolhes. Então, eu chegava lá e disse, olha, entre este cliente e este cliente, quem é que tu escolhes? Entre este cliente, e deixei que fosse a equipa de direção a escolher. Portanto, tinha 7 ou 8 pessoas à minha frente. Só, vocês escolhem. Portanto, eu dou-vos aqui o par, vocês escolhem. Deixa eu escolher. Ok, eu fico com esse. Depois eu tinha feito esse trabalho, tentar perceber que nós tínhamos resultados muito diferentes em alguns clientes. Chegámos ao final, foi muito engraçado, não é? Tipo, eu faturava mais ou menos o mesmo, tanto com os clientes que eu tinha ficado, do que eles, mas os meus resultados eram muito melhores. Eu fui sacana porque eu sabia quem é que eles iam escolher. Eu fiz os pares sabendo que eles iam escolher. Quem é que a intuição deles levava. Quem é que as pessoas gostavam. Porque eu sabia, eu que já estava lá há muitos anos, e eu dizia, nós temos que fazer este trabalho para este cliente porque ele é muito bom. E eu disse, caneca. E depois eu comecei a ver os números, e é engraçado que os números não me dizem bem o que vocês estão a dizer. Então fizemos essa brincadeira. E eu fiz aquilo um bocado até para os chocar, para eles terem a percepção de que muitas vezes a nossa intuição nem sempre nos diz aquilo que acontece. Entretanto, fizemos algumas alterações estratégicas, decorrente um pouco também desses números, e veio-se a verificar que foi uma boa aposta. Veio-se a verificar que, de facto, o conhecermos melhor a empresa, onde é que somos bons, onde é que somos menos bons. A culpa não tem que ser dos clientes, atenção, que fique bem claro para ti. A culpa, aliás, a regra já não é. Tem a ver a maneira como nós trabalhamos para esse cliente, que se calhar é que não está correta. Portanto, nós não fomos, eu não eliminei, isso não era fácil, não é? Eliminava aqueles clientes que eles tinham escolhido e ficámos só, não foi isso que fizemos. Não, nós continuamos a trabalhar para os mesmos clientes. Agora começámos a ter um bocadinho mais de cuidado da maneira como abordamos nesses clientes onde por algum motivo não estávamos a ter resultado, e tentar entender o que é que nós
porque essencialmente somos nós, o que é que nós não estávamos a fazer bem, nós CIRMAF, para poder inverter esses resultados em algum desses clientes. E isso vai-se a verificar. E para além de bons clientes, também precisas de uma boa equipa. E para o tipo de trabalho que vocês fazem, vocês têm que ter uma equipa altamente qualificada. E estamos em Coimbra. Coimbra aqui é a cidade do conhecimento. E com as faculdades. Vocês têm uma ligação às faculdades especial? Trabalham em conjunto com instituições de ensino locais? Olha, acontece. Bom, para já logo à partida, eu não sei dizer o número exato, mas penso que não vou dizer nenhuma asneira. Nós nas tais 70 pessoas que temos no grupo, eu diria que entre 45 a 50 são pessoas licenciadas. Portanto, temos uma percentagem de pessoas com formação superior muito elevada. Nas tais diversas áreas que fomos falando, da mecânica, da automação, da informática, portanto é a área de trabalho que nós precisamos, portanto muito focada na parte do desenvolvimento, e nós temos quanto mais não seja essa primeira ligação de sermos, digamos, um dos polos, num número pequeno, obviamente, mas apesar de tudo relevante, na realidade de Coimbra, de alunos que saem da faculdade cá em Coimbra e que têm a oportunidade de poderem depois praticarem o que aprenderam em Coimbra. Portanto, temos essa questão. E eu dei algumas aulas no ISEC, portanto, eu já trabalhei há alguns anos na CIRMAF, tive essa oportunidade, tenho alguns amigos no departamento de matemática, surgiu essa oportunidade, havia algum interesse também de terem a participação de pessoas que, para além do conhecimento científico, também tinham a experiência profissional no mundo real, digamos assim. Portanto, houve essa oportunidade, também criou alguns laços interessantes com o ISEC, fizemos vários projetos com eles, um deles recente, fizemos um projeto recente num produto que será anunciado brevemente, mas muito ligado à questão do Covid-19, fizemos um projeto com eles, que penso que está a correr bem. E o que é que eu te posso dizer sobre esta ligação com as universidades? Quando são projetos que têm tempo, de facto vejo uma mais-valia. Quando são projetos que é muito o que a CIRMAF precisa, que é coisas que o cliente quer a solução agora, portanto precisa da solução agora, não pode falhar, não pode esperar, não pode. Aí muitas vezes a velocidade, e eu não quero apontar muito o dedo, dizer a universidade é lenta, são de facto velocidades diferentes, quer dizer, são velocidades diferentes. É gente dentro da tua casa, consegues alocar recursos, distribuí-los da forma mais eficaz para conseguirmos o teu resultado. São pessoas com mais experiência, a equipa é oleada, já funcionam uns com os outros, já sabem quem é que é bom a fazer o quê. É muito diferente de uma equipa de estudantes, não é? E tens prazos, a questão dos prazos é que tens prazos, fazer uma máquina é 5, 6 meses, portanto, são prazos muito apertados, é 3 meses. 12 meses se for uma máquina aprender muito grande. No caminho é difícil, não é? Não tens hipótese. E tanto essa parte nem sempre é fácil. Quando são projetos em que temos algum tempo, estamos a desenvolver alguma coisa por iniciativa nossa, sei que depois o tempo é muito relativo, não é? Porque depois queremos lançar o produto e temos alguma urgência. E o tempo também custa dinheiro, em muitos aspectos. Aí, é o que eu digo, eu não queria ir pelo facilitismo dizer as pessoas da faculdade vão a outro ritmo e só querem... acho que não é só isso. Se calhar vão ao ritmo que podem ir. Mas, e até porque eu sei que isso tem vindo a mudar. Portanto, sei que também as próprias universidades perceberam que de facto têm que fazer diferente. O Instituto Pedro Nunes, por exemplo, é um dos bons exemplos, não é? de um bom trabalho feito cá em Coimbra com ligação às universidades. Portanto, acho que é possível fazer algumas coisas interessantes. Na nossa realidade não tem sido muito comum, porque a nossa realidade é sobretudo de desafios que o cliente nos coloca para ser resolvidos num período de espaço de tempo muito curto. Mas, no entanto, no que diz respeito a estágios, por exemplo, vocês integram aí bastante coisa, ou não? Sim. Nós somos muitas vezes contactados pela Universidade de Coimbra, pelos diversos departamentos, pelo ISEC, como estávamos a falar, solicitando-nos para enquadrarmos estágios. Nós tentamos fazer sempre a coisa bem feita, portanto, eu não estou a dizer que um estagiário não possa ter que tirar fotocópias na empresa. Agora, não queremos é que se resuma a isso. Portanto, nós queremos também proporcionar a quem for tirar um estágio na CIRMAF uma verdadeira aprendizagem. Portanto, uma verdadeira aprendizagem. E para tal, também é importante que seja num número que faça sentido. Portanto, nós somos capazes de dar tutoria num determinado porcentagem do nosso trabalho, nosso tempo de trabalho, e portanto não podemos ter, 8 estágios a correr ao mesmo tempo. Pois. Não faz sentido. Portanto, a nossa dimensão não faz sentido. Mas temos feito muitas vezes. Depois, também damos a oportunidade a essas pessoas que fazem estágio na empresa, de facto, a ficarem.
Portanto, há essa possibilidade delas, para além de estagiarem durante 6 meses, 9 meses, 1 ano, depende muito do regime do estágio, há essa possibilidade depois de ficar na empresa. E é comum. É bastante comum até haver essa oportunidade. Portanto, não é apenas, digamos, o participar naquilo que é a formação das pessoas, que é bastante relevante e bastante importante, penso eu, e eu acho que é uma das funções das empresas, mas também depois o poder conhecer, digamos, colaboradores, pessoas que possam ser a mais-valia, uma mais-valia para a empresa. E as tuas empresas estão em Coimbra e ouve-se muitas vezes que Coimbra forma muita gente, mas que depois têm que sair de cá. E tu pensas que Coimbra é uma cidade amiga da indústria? Como é que identificas alguma oportunidade de melhoria nesse aspecto? O que é que tu achas? Coimbra não é uma cidade amiga da indústria, mas por vários motivos. O primeiro, parece-me que é por uma questão um pouco histórica. Portanto, Coimbra sempre foi visto como uma cidade da universidade, em que até aí depois ao longo dos últimos anos tem vindo a perder terreno face a outros polos como o Porto, como Lisboa, mas sempre foi visto como uma cidade da universidade e como uma cidade da saúde, como uma cidade dos hospitais, como uma cidade dos médicos, em que nessa parte penso que aí continuamos a estar, digamos, numa posição interessante. E por algum motivo penso que não se deu, digamos, o carinho necessário à indústria. E quando estou a dizer não se deu, estou a falar se calhar, há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos. Se compararmos, por exemplo, a indústria de Coimbra com a indústria de Aveiro, portanto, nós temos a grande maioria dos nossos clientes em Aveiro e os nossos concorrentes também. Pois. E parece que não é nada. São 60 km. O que é isso de 35, 40 minutos para a autostrada? O que é isso? Mas uma reunião, é tudo ao lado, não é? Não, ou mais que está isso, perto. repara, queres deslocar uma equipa para fazer uma montagem de um equipamento. É uma deslocação, não é dizer aos teus colaboradores, olha, vocês em vez de irem àquela porta, vão ali 500 metros ao lado, ou 2 km ou 3 km, e em vez de trabalharem aqui, vão trabalhar no cliente. Não, é toda uma logística que faz alguma diferença. E tanto, o facto da maioria dos nossos clientes estarem nesses outros polos, temos um grande cliente cá em Coimbra, portanto, isso sim é interessante, portanto, não acho que seja um futuro negro e que não haja possibilidade de mudar isto, mas de facto partimos atrás na corrida. Uhum. E quando tu pares atrás na corrida, por exemplo, comparando com Aveiro, não estou a falar de Lisboa, não estou a falar do Porto, não estou a falar do Norte, não estou a falar disso, portanto, estou a falar de Aveiro, aqui ao lado. Uhum. Quando tu pares atrás, para tu poderes recuperar, e quando digo recuperar, lá está, não é por comparação, é apenas por aquilo que Coimbra quer ser. Quando tu queres recuperar, tens que pedalar mais depressa. E não sei, não tenho visto para as empresas essa facilidade. Eu não vejo parques industriais muito bem estruturados, com bons serviços para fixar as empresas. Não vejo, como vejo noutros lados, o espaço, terreno para construção a um preço amigo do que quer investir. Sabes, uma vez costumamos brincar com isso, eu às vezes costumo dizer esta questão, que é, por exemplo, às vezes nós questionamos, aquelas empresas vêm de fora e depois chegam aqui e têm terreno à borla para construir cá em Portugal. E eu acho isto engraçado, porque eu percebo esta questão. Repara que algumas delas até podem ser concorrentes da Cirmaf. E se eu pensar individualmente, eu posso pensar assim, então, mas é justo, estes gajos vêm para aqui, eu tive que pagar pelo meu espaço e agora estes gajos vêm para aqui e não pagam. Qual é que é a justiça disto? Eu posso ter esta visão reduzida. Mas também posso pensar que, para lá, mas se em Portugal não há riqueza, estamos à espera que ela vai vir de onde? Tem que vir de fora. Portanto, para se criar riqueza, tens de ter, não é? Tens de ter financiamento, não é? Portanto, tens de ter financiamento à partida de fora. Portanto, se tu não crias as condições para essas empresas se fixarem cá, criar emprego cá, direto, indireto, através, por exemplo, do trabalho que possam vir a servir-se da Cirmaf, por exemplo. Portanto, esta visão de que criar facilidades para as empresas se fixarem em Portugal ou em Coimbra, como estamos a falar, que é um erro dizer isso, eu acho que não faz sentido. Acho que é um erro não dar essas facilidades. Ou incentivos aos que já cá estão, não é? Também. Aí, pronto, eu não falaria tanto de Coimbra, porque aí acho que é uma realidade mais nacional. Fala-se muito agora dos apoios que vêm aí, da bazuca, não é? Na tal bazuca. Eu espero bem que quando ela vier cá que não esteja tudo demolido já, não é? Porque a bazuca devia chegar, já devia ter chegado, não é? Mas convém que se... E estou um pouco desconfiado também da maneira como ela vai chegar. Porque se tu te recordar, se calhar não te recordas, mas tudo aquilo que foi a nossa entrada na CE, na altura na CE, os apoios eram muito para as estradas e eram muito para as empresas também, para construir pavilhões, para fazer coisas deste género. E eu sei que houve muita gente que fez falcatrua.
Eu sei que houve muita gente que encheu o bolso de dinheiro às custas destes apoios. E talvez por causa disso criou-se uma dificuldade de acesso a esse tipo de apoios. É muito burocrático. Mas mais que burocrático, é muito inflexível. Muito, muito inflexível. E é difícil, demora muito tempo. Tens que preencher muito o papel. Muito, muito, muito papel. E eu sinto que é porque há uma grande desconfiança. E eu percebo esta questão, porque nós estamos sempre desconfiados, somos um país corrupto, ou dito corrupto, portanto há essa desconfiança. Só que depois, para quem está a querer crescer e a querer ser sério, tem entraves que se calhar quem é corrupto até passa por eles a passear. Só que como nós somos sérios e queremos fazer tudo direitinho e tudo bem feito, é mais difícil. Portanto, o contexto de Coimbra não é favorável. O contexto de Portugal acho que já foi mais desfavorável, mas também não é dos melhores, até porque não é igual em todo lado. Não é? Há aqui um boom agora recente em Lisboa, que penso que é bastante interessante para Portugal, mas que tem que se estender para todo o país. Tem que se estender para todo o país. E acho que em Coimbra ainda há muito para fazer. Pois, nós aqui temos essa dificuldade, olhamos para o lado e vemos a ver a crescer. Até quem tem ED tem assim um crescimento interessante. Portanto, então, burocracia e o preço dos próprios terrenos, que não é complicado. Sim, eu penso que pode haver abertura no futuro para as coisas serem melhores nesse ponto, mas de facto crescer fica caro, não é? Portanto, crescer fica caro. Claro. E sabes essa ideia de tá bem, mas tens de gerar riqueza para cresceres e isso é verdade, demora mais tempo. Portanto, se tivermos essas ajudas, permitam-nos, é sempre que eu digo isso, eu nunca me vou meter num apoio, num quadro de apoio, ou o que quer que seja, para fazer uma coisa que eu não quero ou uma coisa que eu não acredito. O que é que esses quadros de apoio me permitem fazer? Permitem-me ir mais depressa ou ir mais longe. Portanto, de grosso modo, estes quadros de apoio, eu penso sempre assim, não é eu investir menos que o que estava a pensar em investir. Não. Eu, se quero investir 100, eu quero continuar a investir 100. Se puder ter um apoio de 50, não é? Eu não vou investir 50. Mais 50, vou investir 150, que era os 100 que eu queria meter, mais os 50, portanto posso ir mais longe, posso ir mais depressa. Portanto, é assim que eu vejo os apoios. Eu vejo os apoios nessa forma, numa forma de poder, e se queremos de facto encurtar o gap que existe, se calhar, entre Coimbra e outras regiões, temos que fazer alguma coisa diferente. Diferente. E então, num ponto de vista mais nacional, se pudesse escolher entre apoios e redução de impostos, o que é que escolhias? Esta não estava na preparação. Não estava na preparação. É assim, tu sabes bem que depois essa dá para um podcast. Né? Essa dá para um podcast. Apoios são apoios, não é? O primeiro passo era aproveitar esse dinheiro que de facto não é nosso. Portanto, de facto, a Europa colocou esse dinheiro à disposição. Também é nosso, é verdade, também contribuímos, mas não contribuímos, à partida recebemos mais do que estamos a dar, não é? Se estamos na cauda da Europa, significa que estamos a receber mais apoio do que aquilo que estamos a dar. E não aproveitámos para gastar esse dinheiro que lá está, que não sai dos tais impostos de nenhum de nós. Isso é que é estupidez. Mas é o que acontece. Continuamente, ano após ano, nós não realizamos todos os quadros de apoio. E é engraçado, porque eu depois, como empresa, vejo-me à nora para os conseguir, vejo-me, é duro, é difícil, dá muito trabalho, tens de criar uma estrutura enorme para conseguir acompanhar, ou platar, ou pagar fortunas a consultores, ainda assim nem sempre resulta. E quando tu vais a tentar perceber, mas porquê é que isso está a acontecer? Porque as equipas são pequenas, as equipas de quem, por exemplo, avalia estes projetos, são pequenas, e depois por mim digo a pensar, pois lá está, portanto, temos esse dinheiro todo que está aqui a passar como oportunidade e que nós não estamos a usar. Portanto, se tu me perguntares, eu gostava de pagar menos imposto, nós mesmo fizemos essa brincadeira. Tivemos num ano, portanto, a Sirmar fatura à volta de 5 milhões de euros, e nós tivemos um ano que fomos calcular, já não te consigo dizer que impostos é que eram, o que é que incluía, mas sei que era tipo quase 1 milhão de euros. Era quase 1 milhão de euros. Portanto, fomos a calcular os impostos todos. Não estávamos, obviamente, a considerar toda a parte que é o imposto do colaborador, não é? Portanto, o IRS, isso não. Estávamos a passar o imposto que a empresa estava a pagar. E era quase 1 milhão de euros. Nós costumamos brincar até dizer, o maior sócio da empresa é claramente o Estado. Portanto, eu costumo brincar com isso. De longe, muito longe. Quem faz mais dinheiro que a tua empresa. Esquece. Mas isso de muito, muito longe. Eu, pessoalmente, e respondendo à tua pergunta, eu não tenho problema nenhum com isto. O problema é o que é que se faz com o dinheiro dos impostos. A minha discussão é mais por aí. Tenho que lançar uma pergunta que é: se há esse dinheiro fácil, entre aspas, que vem e que não está a ser usado, não será precisamente por receio de depois ter que manter uma estrutura que tem que pagar esses impostos? É que é muito por aí que as pessoas depois não agarram
Para que é que eu vou estar a pegar em 50 para meter 50 meus, se depois corro risco de perder tudo, porque entretanto tenho todos os impostos que tenho que pagar sobre rendimentos, e se não estiver, portanto rendimentos, lucros, e se não estiver ainda tenho que pagar impostos porque estou a empregar pessoas, e para manter os apoios tenho que manter as pessoas empregadas. Olha, não, esta prisão que se cria... Eu entendo o que tu dizes, mas é assim, os impostos, já falámos várias vezes naquela questão daquilo que nós controlamos, aquilo que nós influenciamos e aquilo que nós nem controlamos nem influenciamos. E os impostos, entram muito nessa categoria daquilo que eu nem influencio nem controlo. Portanto, eu sou tão honesto que eu não perco muito tempo a pensar nisso. Pago os que tenho a pagar. A nossa contabilista tem uma função. Nós vamos brincar com ela e dizer, olha, a tua função é muito simples. É pagar dentro da lei, portanto, legalmente, pagar o mínimo possível de impostos. Isso é óbvio, né? Portanto, não estamos à procura de buracos, mas é dentro da lei, escolhe bem as coisas, faz bem as coisas para nós pagarmos o mínimo de impostos possível. Mas dentro da lei. Portanto, e nós não perdemos muito mais tempo com isso. Portanto, eu sei que ao fim de tudo aquilo que eu faço vai ser taxado ali. Sei que nem vale muito a pena estar a fazer grande otimização fiscal porque a lei está sempre a mudar. Hoje compro um carro que não paga tributação autónoma, de hoje para amanhã, um carro de 2 lugares, até não estamos a falar de um Ferrari, não é? Um carro de 2 lugares não paga tributação autónoma. Entretanto passa a pagar, mas eu já o comprei. Portanto, já tomei uma decisão baseado naquilo que era um imposto. E uma decisão há 5 anos, não é? Exatamente, uma decisão pelo menos há 5 anos. E entretanto eu passo a pagar imposto. Mas eu não perco, sinceramente não perco muito tempo a pensar nisso. Como empresário pago os impostos que tenho a pagar e preocupo-me em crescer. E nesse aspecto, para mim, os apoios têm uma componente mais relevante do que o imposto. Lá está, na tua visão daquilo que tu estás a fazer, é o que eu controlo. Isto é exatamente, é o que eu controlo, é o que eu isto é o que eu consigo fazer, portanto, se são estas as ferramentas que eu tenho, são estas que eu vou usar. E aí, faz todo sentido. Portanto, sinto mais essa dificuldade, sinto mais às vezes essa frustração. Por exemplo, nós fazemos uma aplicação, uma candidatura que supostamente que eles têm que responder em, sei lá, não sei, 1 mês, 2 meses, não interessa, e que respondem 5, 6, 7, 8, 9. E se for preciso no timing do mercado, tu tens de começar a investir, começas a investir? Ou... Em alguns destes programas, por acaso agora na Bazooka supostamente iam fazer um bocado diferente, mas em alguns destes programas nem sequer podes começar. Portanto, imagina, por exemplo, tu queres fazer um projeto qualquer e não há uma candidatura aberta no qual esse projeto se enquadra. Tens que esperar. Portanto, tu não podes dizer, não, eu vou arrancar já com o meu dinheiro. Se depois há um apoio que aparece passado 1 mês ou 2, concorro e eu aceito ou não aceito, logo se vê. Tu não podes, portanto, tens que esperar por aquele período em que aquele concurso que se adapta àquilo que tu estás a investir está ou não está aberto. Meu Deus. E ainda assim, porque é que eles fazem isso? Faz algum sentido. Como eles têm meios finitos para receber candidaturas, para as analisar e para as aprovar, então eles não podem ter tudo aberto ao mesmo tempo, porque se já assim demora um tempo que demoram, assim era impensável, se estivesse sempre aberto. Só que ainda assim é isso que eu estou a dizer. Mas no entanto, lá estás a encorajar as pessoas a não fazer e a ficar à espera, não é? Não sei. Voltamos à mesma questão. Nós fazemos na mesma. Pois, exatamente. Nós fazemos na mesma. Depois também há aqui outra questão interessante que também não estava aqui no... Desculpa lá que eu estou a sair muito aqui. Muito aqui off topic. Se calhar também aqui a questão da coisinha ajuda. Mas que é... A Cirmaf, em muitas oportunidades, podia ter crescido mais, podia ter sido muito mais agressiva no crescimento, e vocês tiveram uma forma de gestão, lá está, do helicóptero há 20 anos, muito mais focada, muito mais comedida, e que foi muito positiva para vós, nomeadamente na última crise que nós tivemos, nas vossas contas, naquilo como vocês, na forma como vocês conseguiram lidar com a recessão da altura. Mas fala um bocadinho sobre isso e qual é o racional por trás dessa decisão. Olha, portanto, isto é uma questão, até eu não sei se vou fugir muito do tema, mas depois volto e vou-te responder a esta questão, que é, eu devia ter 30 anos talvez, e o meu pai perguntou-me, mas fez-me essa pergunta que é, o que é que tu pretendes obter de seres empresário? Fiquei assim, foi um dia assim, do nada, daquelas básicas que se calhar devias ter a resposta e nem sabes. Nem sequer estávamos num dia de trabalho, portanto, estávamos numa reuniãozinha e ele faz-me essa pergunta e eu fiquei assim.
E depois ele viu o meu ar de confuso, e normalmente eu até com o tempo fui percebendo que responder muito rápido não é nem sempre é o correto, mas na altura ainda tinha respostas rápidas e respostas imediatas, e ele viu que não se perguntou-me isso. Olha, imagina, tens pessoas que querem ser empresários porque querem ganhar muito dinheiro, tens pessoas que querem ser empresários porque, olha, é a maneira de criarem o seu próprio emprego, tens pessoas que querem ser empresários porque gostam de mandar nas pessoas. Pá, e é engraçado que eu olhei para essas três coisas e, por exemplo, eu gosto de criar, gosto de inovar, não estou a dizer que não gosto de dinheiro, claro que gosto de dinheiro, penso como qualquer pessoa, mas não ressoou muito. E foi engraçado, e depois certamente mais à frente uma história associada a esse momento em concreto. Estávamos numa feira em Paris e eu recebi um cartão de um fulano que era da área do vidro. E o cartão dizia qualquer coisa tipo Síntese 1665. Pá, e eu olhei para o cartão e eu sou uma pessoa muito pouco invejosa, mas mesmo muito pouco invejosa. Eu não, quando era mais novo, sim, olhava muito para o que os outros tinham e ia atrás, mas hoje em dia não. Eu hoje em dia olho para mim, quero ser melhor do que era ontem, portanto, eu não sou nada invejoso, mas olhei para aquele cartão e tive inveja. Olhei para aquele assim, caraças, Síntese 1665. Deve ser muito bom. Vai a caminho dos 400 anos. Deve ser muito bom. E depois foi engraçado, comecei a pensar, é engraçado que o meu cartão podia dizer Síntese 1989. Síntese 1989. E foi engraçado, comecei a olhar para aquilo e comecei a refletir sobre uma coisa que é a questão do legado. A questão do legado que o meu pai nos estava a deixar. Porque entretanto eu não te falei, mas com o crescimento da empresa e com a perspectiva que os meus pais mais cedo ou mais tarde pudessem sair da empresa, eu comecei a perceber, isto, quer dizer, começou quando eu entrei, estava o meu pai, a minha mãe e eu éramos 13, isto começou a crescer, eu estou a ver os meus pais que mais cedo ou mais tarde obviamente vão querer deixar de trabalhar, comecei a pensar, isto está grande. E comecei assim, e tinha ambições de fazer outras coisas diferentes, e comecei a pensar, isto se calhar está-me aqui a faltar aqui algum apoio adicional. A minha irmã na altura, portanto, tirou Geografia, mas como eu também não tinha nada a ver com a atividade da empresa, estava a trabalhar, portanto ela foi pelo caminho de trabalhar fora, e então conversei um bocado com a minha irmã. Ela tinha sempre descartado a hipótese de trabalhar na Cirmaf, mas conversei com a minha irmã e disse, Karina, olha, isto, eu estou a ver que isto vai crescer, isto, aquilo, aquilo outro, há aqui uma questão de que nós podemos estar rodeados e estamos rodeados de pessoas muito de confiança, mas depois quando estás na parte da propriedade, aí, olha, eu costumo dizer, um diretor tem que cumprir a estratégia que tu defines. Alguém que está no teu conselho de administração tem que ter uma visão de negócio muito parecida com a tua, tem que olhar para o negócio de uma maneira parecida. Para ser sócio, aí já entras naquela questão dos valores da vida. Percebes? Da maneira como os valores maiores se cruzam. E aí, na minha família é muito unida e eu não posso ter ninguém em quem eu confio mais para trabalhar comigo do que a minha irmã. E portanto, então na altura, lancei-lhe esse desafio. Olha, eu sei que não era o que tu estavas a pensar, que não é isso que tinhas pensado, mas olha, pensa, reflete, eu acho que vou precisar dessa ajuda, acho que era importante, acho que há coisas interessantes a fazer e tal. Conversamos sobre mil e uma coisa, como é que podia ser, como é que não podia ser. Ela demorou algum tempo e depois acabou por aceitar esse desafio e vir trabalhar para a empresa e está comigo. Os meus pais, como tu sabes, ainda trabalham na empresa, mas tem-me ajudado, digamos, a lançarmos essa segunda geração, digamos assim, da questão da Cirmaf. Entretanto perdi-me, eu disse que ia voltar àquilo que estavas a perguntar. Que é a questão do crescimento, que poderia ter sido mais rápido e que vocês escolheram, lá está, portanto presumo que estejas a falar da longevidade e da associação entre isso e as decisões que vocês tomam estratégicas. Exatamente, e portanto quando eu vi esse tal cartão que eu estava a falar e comecei a refletir sobre o legado e comecei a refletir sobre precisamente a resposta à pergunta ao meu pai, demorei muitos anos a responder-lhe. Essa não foi imediata como tu gostavas. Não, demorei muitos anos, até porque nenhuma das respostas imediatas que me saíam ressoava, portanto demorei muito tempo. E entretanto, que foi um pouco naquela fase que até definimos algumas alterações estratégicas, em que começámos a dizer que o propósito da empresa é prosperar para sempre. Prosperar para sempre. Quando dizemos para sempre, não é 10 anos, não é 15 anos, não é, lá está, é o tal Síntese 1989, em que alguém há de olhar para o cartão e há de dizer, há 400 anos, fogo, espetacular e tal. Portanto, o prosperar para sempre é nessa lógica. Ora bem, e tu para prosperares para sempre, e numa empresa familiar, tu tens de ter cuidado como cresces. Pois. Porque uma coisa é tu entras numa empresa e dizes assim, bom, eu quero, sei lá, fazer o máximo dinheiro possível em 5 anos. Eu não quero dizer que isso é fácil,
mas é mais fácil. Agora, fazer uma empresa que vai prosperar para sempre, isso é muito mais difícil. Tanto que nós vemos o lucro não como um número que nos permite e tal. Não. O lucro é um meio que nós usamos para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a criar as raízes e criar a solidez para prosperar para sempre. Portanto, eu vejo o lucro dessa maneira. A minha irmã também, os meus pais sempre o viram assim, portanto, é fácil, portanto, esse legado já existia, e portanto, há esta harmonia e há esta visão. E muitas vezes nós temos até alguns clientes que nos dizem: então, vocês, o que é que estão a pensar crescer nos próximos 3 anos? E eu dou-te um exemplo. Acho que há uma ideia até quase dos livros da economia, que tu ou cresces ou morres. Pá, eu acho isso ridículo, é a minha opinião. Eu acho isso ridículo, acho que não tem que ser assim. Acho que tens que crescer quando tens que crescer. Isso faz-me lembrar aquele fã que vendia cafés e perdia, não sei se era 15 cêntimos por café. E ele costumava dizer: eu perco 15 cêntimos por café, pá, mas a parte boa é que eu vendo montes. Portanto, é evidente que ele, né, vale mais vender um ou não vender nenhum a perder 15 cêntimos do que vender muitos. E portanto, há esta questão que é: antes de cresceres, também tens de criar uma solidez na empresa que te permite então dar os passos seguros para crescer em algo positivo. Porque se queres crescer em algo negativo, não serve de nada. Portanto, há essa vontade de crescer, nós temos essa vontade de crescer. Agora, também tem que ser em algo que faça algum sentido, porque como tu disseste muito bem, por exemplo, no ano de 2000, só para teres uma percepção, nós no ano de 2008, 2009, portanto aquela tal altura, aqueles 3 anos, 2008, 2007 já se falava, mas pronto, se calhar 2008, 2009, 2010, também não é igual em todas as empresas. Nós tivemos o problema apareceu numa altura diferente em cada empresa, e nós vinhamos da tal, na altura deveríamos ter um volume de negócio a rondar os 3 milhões e qualquer coisa, e em 2008 tivemos 1 milhão e 900, e em 2009 tivemos 2 milhões e 400. Portanto, estás a ver, tivemos em 2 anos pouco mais daquilo que era um ano. Tivemos um cliente que nos deixou, que não nos pagou uma máquina a 150 mil euros, podiam ter sido 450 mil, não fosse o meu pai um gênio e ter conseguido pelo menos recuperar os 300 mil. Pá, eu sou-te honesto que houve muita gente que até acho que tremeu nesta altura do Covid. Pois. E não sei o quê, e o que é que vai acontecer? Pá, e nós estávamos super tranquilos, que era um desafio, foi um desafio difícil, mas estávamos super tranquilos. E quem compara o que se passou numa altura, aí sim, te posso dizer que nós em 2010, eu e o meu pai falávamos muito, e havia receio. Tínhamos receio do que é que isto poderia acontecer. Tínhamos receio de que se isto não desse a volta, se isto não trocasse, tínhamos receio do que pudesse acontecer. E isso foi um abrolhos. Foi um abrolhos, porque quanto maior tu és, mais depois o tombo pode custar. E mais uma vez, quem quer ganhar muito dinheiro durante 5 ou 6 anos, não é muito relevante. Portanto, ganha durante 5 ou 6, depois se a coisa rebenta, que se lixe. Já tirou o que tinha a tirar, vai-se embora. Não é a nossa realidade. Não, nós temos um compromisso muito, muito forte com as pessoas que estão na empresa. Gostei que vamos brincar, é família Sirmaf. Família Sirmaf. Portanto, nós percebemos essa responsabilidade para com as pessoas que trabalham connosco. E portanto, não queremos brincar ao risco louco. Porque, é assim, arriscar, tens que arriscar sempre. Portanto, quem é empresário, arrisca sempre. Está sempre a correr um risco. Mas, eu posso dizer que fazemos os planos e isto aqui, e pode correr mal na mesma. Portanto, isso nós estamos confortáveis, sabemos que isso pode acontecer. Sabemos que pode perfeitamente acontecer. Por uma coisa que controlamos, por uma coisa que não controlamos. Não é? Covid-19, não é? Certamente que em 2019 não devia haver ninguém com uma bola de cristal em agosto a dizer cheira-me que Portugal vai passar, Portugal ou o mundo, não é? Vai passar mal por causa de uma doença que vem da China. Está bem. Ninguém podia antecipar isto. Temos a particularidade, eu até costumo dizer isto, repara que em poucos anos a nossa geração atravessa 2 crises muito fortes, que normalmente muitas vezes empresas passavam por uma crise. Há aquelas crises cíclicas. Em 20, 30 anos, né? Estás a dizer, uma crise forte era uma vez naquela geração. E nós já vamos em 2. Nós já vamos em duas e portanto, espero que a terceira depois fique para outros. Era bom, não era? Era bom, mas não sei. Ao ritmo que isto anda, não sei se vai ser assim. Sem querer estar a ser evidente, até porque não tenho uma bola de cristal, com a quantidade de dinheiro que está a ser impresso neste momento, não vejo a coisa a ser bonita. Pois. Não vejo a coisa a ser bonita. Espero que não tenhamos que ir às compras com um carrinho daqueles das obras cheios de notas para comprar 2 ou 3 pães. Vamos ver. Olhando para trás,
Que 3 coisas é que já são uns anos, não é? Já. Quais são as coisas que, os ensinamentos, em 20 anos, quais são os 3 ensinamentos que tu achas assim mais marcantes? Olha, então 3. A primeira, eu vou-te fintar, porque a primeira é super abrangente, que é a estratégia. A estratégia pode falar de 1000 e uma coisa. Não é? A questão da estratégia acho que é fundamental. E na estratégia, a parte do propósito é chave. É chave. Uma empresa que não saiba porque que existe, não serve. Não entendo. E atenção, claro, depois tu podes ver aquela coisa das missões e das visões, não é isso que eu estou a falar. Lá está. Se tu me perguntares qual é que é o propósito, qual é a razão da essência da Cirmaf, eu respondi-te. É prosperar para sempre. E isto parece uma frase vaga, eu percebo isto, é um conceito, não é uma coisa muito... Mas depois, se tu conseguires embeber toda a estrutura da empresa com essa frase, em que tudo o que tu fazes, a maneira como tu fazes a estratégia, respeita essa frase, tem um impacto muito forte. Tem um impacto muito forte. Portanto, uma estratégia sólida, baseada num propósito claro, partilhado. Portanto, uma estratégia que é clara também para quem está contigo. Portanto, que tu comuniques. Nós fazemos já há vários anos, há muitos anos, não te sei dizer há quantos anos, mas talvez mais de 15, que nós fazemos uma reunião anual com todos os colaboradores, em que humildemente lhes apresentamos os resultados, parte boa, parte má, tudo o que se passou. Apresentamos aquilo que são as nossas metas para o ano seguinte e como é que achamos que devemos fazer para chegar a essas metas. Partilhando com eles precisamente esta responsabilidade de, ok, este é o caminho que nós acreditamos, façam-no connosco. Isto, por exemplo, é fundamental. E que me leva, se calhar, à segunda questão, que é as pessoas. Havia alguém que dizia, não é? A coisa mais importante das empresas é as pessoas, não é? E depois havia alguém a brincar, então ok, havia de ser os cães. Não é? Mas a frase é relevante, porque tu dizes, mas também as máquinas, os recursos financeiros, as marcas, os clientes, também tudo isso é bastante importante, obviamente, mas as pessoas é de facto o mais importante. Durante muito tempo as pessoas falam em recursos humanos, depois ver as pessoas como recurso não bate assim muito bem na minha forma de ver o mundo. Depois falou-se muito em capital humano, muita questão do capital humano, que através desse capital que tu transformas como o capital financeiro, ainda pior um bocado, não é? Porque depois começas a atribuir valor monetário às pessoas, que então, para mim isso ainda é pior. E nós de facto falamos em pessoas. Nós não temos um departamento de recursos humanos, nós temos um departamento de pessoas e superpoderes. Portanto, nós temos pessoas e trabalhamos com elas o desenvolvimento dos seus superpoderes. E uma das coisas que eu acho que é mais relevante nas empresas é escolheres a pessoa certa e colocá-la a fazer a coisa certa. Porque às vezes nós pensamos, isto está rodeado de gajos muito bons. Pois, eu gostava de ver o Ronaldo na baliza. Não é com 19 anos, porque ele se calhar ia treinar e vai na volta com a forma como ele trabalha, se calhar ia dar um grande guarda-redes. Mas eu estou a dizer, pega no Ronaldo agora com 33 anos e mete-o na 33 não, 33 foi quando ele foi para as Juventus, já mais um bocadinho. Pega nele e ele quando regressar para o Sporting que vá jogar para a baliza para ver. E não vai funcionar. E numa empresa exatamente igual. Portanto, tão ou mais importante do que escolher as pessoas que têm as características que são necessárias para a empresa, é também depois encontrar a forma de as colocar no processo certo, no departamento certo, trabalhar com as pessoas certas, e isso é fundamental. É fundamental. Depois, como terceira, vou-te falar na questão do foco. Uma das coisas que eu acho que muitas empresas falham é... Sabes que a empresa é uma coisa que tem alguma inércia. Tu para colocares, alguém fala até numa espécie, imagina uma roda que tens de pôr a rodar, só que ela é muito pesada. E tu o que tu vais fazendo é dando toques. E quando ela começa a ganhar momento, a inteligência é tu saberes que ok, tenho que começar a dar toques. E há empresários que depois querem forçar a roda a parar para rodar para outro sentido. Depois de tanto esforço a descobrir como é que se dá os toques, querem mudar tudo e depois metem lá a areia e aquilo começa a travar. Atenção, não quer dizer que tu não tenhas que inovar, claro que tenhas que inovar, mas muitas vezes inovar pode passar por, mas vou construir outra roda. Não tem que ser obrigatoriamente parar aquela, não é? E é a questão do foco.
onde é que também se pode ver o foco também muito relevante, que é aquilo que estávamos a falar há bocadito, que é o que é que eu controlo, o que é que eu influencio e o que é que nem uma coisa nem outra. E eu passo grande parte do meu tempo a tentar identificar se estamos focados na coisa certa. As pessoas têm a tendência a dizer, este gajo está desfocado. E nós, verdadeiramente, né, até nas lentes, tu nunca estás desfocado. Alguma coisa estás a focar. Tu podes estar a focar a coisa errada. Sim. Não é? Mas uma lente tem sempre um ponto de foco. Pode ser o errado, mas tem sempre um ponto de foco. E portanto, nós nunca estamos verdadeiramente desfocados. Nós quando dizemos, este gajo está desfocado ou está desconcentrado, o que nós queremos dizer verdadeiramente é que ele está focado na coisa errada ou está concentrado na coisa errada, ou não está concentrado naquilo que era suposto estar. Portanto, uma das coisas fundamentais é isso, é garantir que a empresa está focada na coisa certa. Portanto, que está focado naquilo que é relevante naquele momento. Olha, por exemplo, aquela questão de escolher os clientes e saber uma coisa é a intuição e se calhar o foco, lá estava no sítio errado e assim saber onde focar. Ou lá está, ou saber quando é que é o momento de definir um plano estratégico e quando é que é o momento de o aplicar. De executar, sim. Que são momentos completamente diferentes. Há um momento de reflexão, feita a reflexão. Há um momento de ação. E aí convém agir. Não, realmente o foco é fundamental e é algo com que nós debatemos bastante. Sim. Sim, e aliás, ponto, trabalhas muito diretamente comigo, portanto penso que nada daquilo que eu estou a dizer te faz grande surpresa, que tu deves sentir sim. Não esse olho de polícia, mas tens a percepção que de facto aquilo que... É mais uma questão de guia. De facto as empresas, as pessoas, nós temos tendência a ir para o caos. Nós temos de facto essa tendência para ir para o caos. E aquilo que quem está à frente da empresa é mais importante é isso, é tentar discernir onde é que está o caos, onde é que está a ordem e tentar de facto apontar para o caminho certo. E, que é o segundo passo, o do dia-a-dia, de manter esse foco durante o dia-a-dia. Ou seja, garantir que aquilo que tu pensaste que era o caminho para a empresa é de facto o caminho que tu estás a percorrer. Também vejo muitas situações em que crias um caminho, depois fazes outra coisa completamente diferente e qual é a solução a seguir? É definir outro caminho. Portanto, em vez de praticares aquilo que tu definiste no caminho que achavas que era o correto, não, vais fazer uma coisa completamente diferente. Portanto, vais culpar o caminho que não seguiste. E depois é impossível medir resultados porque também não se seguiu as metodologias que nos propusemos. Não houve consistência, portanto não há depois forma de seguir isso. Então, e a nível pessoal, o que é que tu estás a pensar fazer? Aliás, pessoal, profissional. Quais são os próximos passos? Vais-te manter na CIRMAF? São coisas distintas, não é? São coisas distintas. Pronto, lá está. Como eu te disse, a nível da CIRMAF, portanto, há de facto a ambição de prosperar para sempre e, portanto, à partida, portanto, agora eu penso que eu e a minha irmã somos as pessoas que estamos com esta responsabilidade maior. O meu pai ainda trabalha na empresa, mas neste momento eu e a minha irmã somos as pessoas que temos essa responsabilidade maior de garantir que de facto prosperamos para sempre. Portanto, esse é o foco. Portanto, o meu foco profissional é esse. Claro que há sempre um outro projeto. Olha, anda a começar a escrever não lhe quero chamar livro porque nem sequer sei se vou publicar, mas anda a escrever algumas ideias das ferramentas. Olha, falaste em 3, mas há muitas mais. Algumas ferramentas, algumas atitudes, algumas coisas que acho que podem ser úteis na vida empresarial, mas também na vida pessoal. Estou a ver que vamos ter aqui mais podcasts. Temos aí muito para discutir. Temos aí, de facto, muito para discutir. A nível pessoal, portanto, a nível profissional, claramente que o meu foco é CIRMAF. Essencialmente o meu foco é CIRMAF. Sim. O resto acaba por ser projetos quando há tempo e quando há vontade. Ou seja, estás a dar o exemplo do foco. Sim. E o que é que tu dirias à tua descendência? Esta aqui tu treinaste ao espelho, Hugo, diz lá a verdade. Não, sabes que quando tu fizeste a pergunta, que tem ligação, obviamente, quando tu fizeste a pergunta da questão dos desafios a nível mais pessoal, e aí sim tem mais a ver... Olha que eu nem fiz a pergunta, deixa para ficar. O que disseste, o que é que tu dirias à tua descendência se fosse a última conversa que tinhas com a tua descendência? Mas é assim, isso está de facto ligado àquilo que eu estou a trabalhar para mim próprio. A minha esposa, quando o nascimento do Afonso, há algumas histórias interessantes, mas eu também não sei como é que estamos de tempo, portanto depois vai-me controlando. Eu tenho a certeza absoluta de que vamos precisar de outro podcast, porque este já está a andar. E repara que nós simplesmente não falamos da IMCIM, porque se nós pegamos na IMCIM, só a IMCIM ai Jesus, a quantidade de histórias que tem a IMCIM. Há histórias para contar. Há uma história do nascimento do meu filho associado ao IMCIM, faremos então nessa altura. E respondendo à tua pergunta da questão do conselho à geração seguinte, ao Diogo, com 19 anos,
que, olha, para já aprende muito com ele. Aprende muito com ele. Também tal como aprende muito com o Afonso. Vai fazer 10. E aprende muito com eles. Aliás, às vezes eu ponho a pensar, eu acho que aprendo mais com eles do que eles comigo. Quem não consegue olhar para uma criança e aprender alguma coisa com ela e pensar que é professor, em vez de olhar para a criança com a curiosidade de um aluno, não está a tirar o verdadeiro proveito que é da criança que está à sua frente. Não está. Porque a criança tem uma riqueza, tem uma... tudo aquilo que nós falamos da inocência, é tão rica, a criatividade, a vulnerabilidade, desformatação, é incrível. E se nós estivermos atentos, para já é maravilhoso, é maravilhoso ver estas coisas. E eu aprendo imenso com eles. E portanto, se há algum conselho que eu lhes deixaria, está sobretudo ligado à questão de terem orgulho naquilo que eles são. Portanto, não há nenhuma expectativa da minha parte em relação àquilo que eles vão fazer com pessoas. Não há. Não estou minimamente preocupado com isso. Minimamente. Espero que eles tenham orgulho naquilo que eles são. Sabes falar muitas vezes naquela questão do ter, não é? Do ter e do ser. Não é? E eu entendo que nós precisamos de ter coisas. Eu entendo que nós precisamos de ter conforto à nossa volta. E eu sei bem, eu até sou privilegiado. Eu tenho de facto uma condição à minha volta muito positiva. Eu sei bem que isso é muito bonito falar no ser, quando não nos falta nada, não é? Eu fiz anos há pouco tempo e quando a minha família me perguntou, então, mas o que é que tu queres para o teu aniversário? E não me ocorreu nada. E eu pensei assim, pois é, isto é preciso ter sorte, porque tu pensares numa coisa que tu queres para o teu aniversário e não te ocorrer nada, de facto tens muita coisa. Agora, eu também não quero ser refém dessas coisas. Eu não quero ser refém do que tenho. E há uma coisa muito interessante que alguém no meu time disse que faz bastante sentido, que é, tu podes amealhar o que tu quiseres ao longo de toda a tua vida. Toda a tua vida tu podes amealhar, ter o que tu quiseres. Não é? Podes tudo o que tu quiseres. Há uma coisa que tens a certeza. No final vais perder tudo. Portanto, isso é garantido. Isso é garantido. Repara que em quase todas as religiões, e mesmo em algumas coisas mais espirituais, todas elas te referem que o ser continua. A parte do ser continua. O ser é para sempre. Portanto, de facto é engraçado. Quando nós pensamos sobre isto, é interessante perceber isto. Depois vais dizer... Está bem, mas não sabes se vai haver mais alguma coisa, portanto depois pode não valer nada. Se és um homem de crença, és um homem de fé, nem te vou responder a isso. A questão não é só isto. A questão é que, de facto, quando nós estamos focados nesse desenvolvimento interno, daquilo que nós somos, e temos orgulho nisso, a vida é melhor. Porque repara que aquilo que tu tens, falávamos de foco há pouco, aquilo que tu tens pode ser uma parte por teu mérito, claro que sim, não estou a dizer que não, mas há uma percentagem muito grande que tu não controlas. Há uma percentagem abismal de coisas que têm a ver com a tal sorte que falávamos. Por sorte, entendo tudo aquilo que está fora do teu controle. Ter nascido no sítio certo, etc. Tudo aquilo que eu falei, os meus pais terem estado em França, que escolha é que eu tive sobre isto? Dos meus pais, a educação que me deram, ter estado em França 12 anos, que escolha é que eu tive sobre isso tudo? Depois podes dizer, está bem, mas com as cartas que te deram, depois jogaste o que achaste. Sim, claro, não estou a dizer que não. Não estou a dizer que não. Senão dá a impressão que é do género, bom, então é sorte e não te mexes e tudo acontece. Sim. Não é isso que eu estou a dizer. Claro. Não é nada disso que eu estou a dizer. Mas há de facto uma percentagem abismal de coisas que tu não controlas, que têm uma influência muito grande naquilo que tu tens. Muito grande. Naquilo que tu és, há de facto impacto exterior porque nós deixamos. Há impacto exterior porque nós deixamos. E esta é que é a questão fundamental, e por isso é que eu dizia que os meus filhos tenham orgulho daquilo que eles são. Porque o valor intrínseco daquilo que eles são é inabalável, é inatacável. Não há ninguém que lhes possa atacar o ser. Nem eu, nem a mãe, nem os amigos, nem os patrões, nem os empregados, nem os colegas de trabalho. Ninguém. A não ser que deixes. Que é o que eu acho que muitas pessoas deixam. A partir do momento que tu deixas que qualquer outra pessoa, te diga uma coisa, que te faça duvidar daquilo que tu és, te faça duvidar daquilo que tu vales, quando na prática, de facto, nós temos um valor intrínseco, inabalável, inatacável. É como quando já tive uma vez um colaborador, eu não acredito que eu só valha não sei quantos euros. E eu disse-lhe, não, olha... Tu vales muito mais. Valor pessoa, eu nem sequer sei avaliar isso. Não é milhões, tu vales o universo. Isso eu não sei avaliar. Eu no limite posso avaliar aquilo que tu estás a fazer, aquilo que tu estás a fazer no contexto da minha empresa. Atenção, no contexto da minha empresa. Eu sou dos que acho que qualquer pessoa
não é qualquer pessoa, mas é difícil eu encontrar na minha empresa, garantir a uma pessoa que não haja outro local, outro contexto onde ela não possa ainda tirar mais proveito das suas competências. E isso é difícil garantir isso. Claro. A não ser que esteja a falar do Hamilton, do Vettel, ou de um desportista de topo, que à partida está num contexto de topo. Que não há mais. Que não há mais, não há uma liga acima. Sim. Na nossa vida mais, digamos, mais normal, digamos assim, não é? Mais normal, é difícil garantir isso. Portanto, eu nunca posso garantir isso a um colaborador. Portanto, de facto, ele pode, uma pessoa da empresa pode, de facto... Agora, não avalio o valor. Não avalio o valor da pessoa. Isso é... E, portanto, isto para resumir a questão que eu estava a falar dos meus filhos, é tentar fazermos naquilo que nós podemos fazer, não é? Que é pouco, é todos os dias valorizar o que eles são. Por exemplo, o Diogo... Eu pedi autorização para ao almoço, perguntei se podia falar deles. E eles disseram que sim. O Diogo, por exemplo, está a perspectivar virar-se para o lado da música. Portanto, é uma coisa que ele tem estado a gostar, que ele tem estado a investir há algum tempo. E ele uma vez teve uma conversa comigo, lá está as tais aprendizagens. Ele disse-me assim: ó pai, olha, eu não estou a dizer que vou ser o próximo David Guetta. Se calhar é provável que nem seja. Mas eu se calhar estarei mais feliz, nem que tenha que ter outro trabalho para sustentar-me, mas depois poder ter o prazer que eu tenho na música, e portanto para mim está tudo bem. E eu disse assim: opa, espetacular, porque o que eu ficaria preocupado é se ele dissesse, era problema dele na mesma, e eu aí poderia alertá-lo, mas a escolha é sempre dele, mas eu ficaria preocupado se ele me dissesse: pá, não, eu quero ir para a música porque eu sou o próximo Bruno Mars ou o próximo Michael Jackson, e de certeza absoluta que eu vou ganhar milhões e não sei. E eu dizia assim: pá, pode acontecer, claro que pode, não quem sou eu para travar os teus sonhos. Olha, estavas a falar, eu vi a entrevista do teu pai, e o teu pai até te disse que tinha muito receio de te dizer qualquer coisa que te pudesse travar os teus sonhos, e que até o facto de dizer não vais por aí, portanto eu tenho exatamente o mesmo receio que o teu pai. E Mas avisa na mesma. O Diogo está atento. Eu sei que o Diogo está atento. E repara, a frase dele a mim disse-me tudo. Claro, ele começou precisamente por dizer isso. Olha, nem que eu tenha que ter outro trabalho. Que uma vez nós estivemos todos em Milão, que foi interessantíssimo. Tiveste a oportunidade de conhecer a peça. E a peça é muito interessante, não é? E mais uma vez, é outra coisa que nós aí... Eu acho que eu postava tudo noutro podcast direto, só para o IMSIM, porque realmente só da IMSIM, se nós formos por ordem cronológica, enche-se aqui Tínhamos muito para falar, tínhamos. Exatamente. Aliás, com situações anteriores à minha presença no projeto, porque eu não entrei logo no início. Portanto, até isso seria interessantíssimo. Portanto, então, o conselho e a última conversa que terias seria uma conversa que provavelmente até já com a tua descendência já tiveste algumas vezes. Mas temos todos os dias, não naquela, olha, mais uma coisa que o teu pai também referiu e que faz todo sentido. Não é... Olha, tive uma vez um grande amigo que também trabalha connosco, o João Sobral. Recordo-me ele estar a dizer: isto da educação e tal, isto é muito bonito e tal, mas é sobretudo o exemplo. E eu comecei a pensar se há muito mais. Comecei a pensar, de facto há. Tu podes fazer mais do que só o exemplo, mas o exemplo, e portanto a questão não é em vez de grande discurso, é isto. E portanto, eu e a minha esposa, nós estamos neste momento num trabalho precisamente de crescimento individual muito focado no ser. Muito focado no ser. E partilhamos com eles. Partilhamos as nossas experiências, partilhamos como é que nos sentimos, nunca criando expectativa. Portanto, não é, nós estamos a fazer, portanto, você também tem que fazer. Não. Por exemplo, a minha esposa medita, e eu menos regularmente do que ela, e nós nunca dissemos aos filhos: você viu meditar que fazia-vos bem. Nós lemos muito, os nossos filhos também, mas não é porque vai pegar num livro, larga isto e vai pegar num livro. Não, os livros estão lá disponíveis, eles vêm-nos a ler, não é? Portanto, veem que é essa questão. Repara, também nos vê agarrar o telemóvel, evitamos, mas também nos vê agarrar o telemóvel, mas se calhar vem-nos mais agarrado aos livros. Mas mais uma vez, repara, voltamos àquela questão, eu não quero criar expectativas, não é? Portanto, eu não tenho que dizer aos meus filhos como é que é a forma correta de viver. Claro que tenho que estar atento. Se eles colocarem a integridade física deles em perigo, eu como pai tenho que intervir. Claro que tenho. Mas é o que eu digo, acho que... Olha, há uma coisa que é fundamental. Tratar de igual para igual. Igual valor. Se eu achar que tenho tudo para ensinar aos meus filhos e que não tenho nada a aprender deles... Pá, não vai passar. Não vai passar. E não é verdade. Não é, pá, quando
tu te abres, de facto tens muito para aprender. E portanto esta questão do ser é algo que nós praticamos e que vamos falando com eles. E eles apanham aquilo que apanharem. Epá, brutal. O que é que eu então posso dizer aqui para terminar o episódio, que vai em quase 2 horas? Estás a dizer, se me perguntasse eu dizia, está lá, 1h15, 1 hora. Sim. Mas tem que fazer cortes, é isso? Vou ter que fazer aqui alguns cortes. Boa sorte. É assim, também ninguém me mandou meter nisto. O que é que acontece? Opa, eu sugeri o seguinte. Aqui ficou claramente uma vontade que também por uma questão de combate às incongruências e para não mentir, nós até já tínhamos pensado nisto de tu convidares o teu pai a fazer aqui um episódio destes, que eu acho que seria algo interessantíssimo. Agora, eu ia acrescentar outro, que é mais uma surpresa, que é, como nós chegámos a falar de todo da IMSIM, ou seja, eu trago aqui o meu patrão e não falámos sequer daquilo que é o nosso trabalho, falámos de todo o resto. Ele lançava o desafio de nós fazermos um podcast só com o IMSIM, porque esse eu acho que são tantas histórias engraçadas que podemos fazer isso. Temos umas histórias muito boas para contar. Temos. Muito intensas em vários sítios do mundo. Sim. E que podemos fazer isso então. Hugo, obrigadíssimo pela participação. Quando for o meu pai tens um desafio grande, não é? Depois vem o Super-Homem, portanto tens um desafio diferente. Aí ele pode chegar aqui e sacar abrir aí da... Portanto, cuidado com essa parte. Tem que ajustar as câmaras para o brilho. E vou falar com ele, porque acho que... preferia que fosses tu a apresentar. Eu preferia que fosses tu a falar com o teu pai. Olha, vamos embora. Só um pequeno... Eu tenho medo, não estou a brincar. Já vais em 2 horas, portanto mais 2 minutos. Sim. Nós temos um amigo comum que tu conheces, que é o Richard, que me falou, o pai faleceu e eles tinham uma proximidade muito grande e ele tinha muitas saudades de ir com ele à Fórmula 1. Que é Fórmula 1 e futebol, é uma coisa que eles gostam ambos. E ele convidou-me a mim e ao meu pai para irmos ver um jogo ele é do Arsenal, como tu sabes. Sim, nós chegámos a ir ao Arsenal ver um jogo. Exatamente, fomos ver um jogo ao Arsenal e então houve aí foi o ano passado, há 2 anos? Não, o ano passado não foi de certeza, foi há 2 anos. Há 2 anos o Arsenal foi jogar com o Atlético Madrid a Madrid, na meia-final. E ele trouxe a filha e convidou-me a mim e ao meu pai para lá irmos ter com ele. E fomos de carro. Fazemos a viagem de carro e o meu pai estivemos a conversar e lá estivemos a falar sobre eu conhecia muito, obviamente que sei muito da história do meu pai, mas depois durante a viagem tivemos a oportunidade de ir a alguns pormenores. Eu vou-te dizer, eu fiquei super feliz, foi muito inspirado por aquilo que o Richard me disse. As saudades que eu tenho do meu pai, não sei, mas comecei a pensar, isto é verdade que isto é um instante. E tive essa sorte de fazer essa viagem, só eu e o meu pai, tivemos muitas horas juntos e tivemos a conversar, falámos muito, mas foi um contexto diferente. Não falámos tanto de trabalho, falámos muito mais da vida dele e sobretudo do passado, como é que foi a vida dele antes de eu nascer. Olha, foi incrível. Então, ter a oportunidade de poder ter isto gravado, pois, para mim é o sonho. Acho que era interessante para as pessoas, mas para mim era o sonho. Claro, depois podes ficar... Eu com o meu pai foi a mesma coisa, assim, olha, nós acabámos por ter uma versão completa, que foi de 2 horas, ok, para a internet. Fico mais satisfeito. Fico mais satisfeito, afinal não sou o único que... Tu depois também podes ter essa versão com o teu pai, 2, 3, ou o que vocês quiserem. Não estamos a gastar fita. É disco. Olha, o PC é teu, portanto estás a usar o teu SSD. E assim podes então ter essa oportunidade de ficar com tudo gravado. E depois aquilo que é publicado é editado também conforme aquilo que vocês quiserem. O meu pai não tem. Não o vejo a dizer, não mostres isto. Não, acho que ele está muito confortável com. Aliás, nós falámos sobre isto, até dei-te aqui alguns exemplos hoje. E de facto, eu mantenho aquela ideia, nós aprendemos muito com o fracasso. Sim, aprendemos muito, como eu digo, até às vezes mais do que com o que nos correu mal, aprendemos com a correção do que nos correu mal. E portanto eu não quero estar a errar sempre, não quero acertar também, mas não tenho e mais uma vez, de onde é que isso vem? De vir a algum lado, não é? Também aprendemos algumas coisas com os nossos pais, não é? E o meu pai nunca teve medo nunca o senti com medo, não é? Portanto, coragem,
Coragem não é não ter medo, não é? É ter consciência que as coisas podem correr mal. Aí é que é coragem. Ainda assim avanças. Avanças. Portanto, acho que o meu pai tem histórias muito, muito interessantes para nos contar. Pronto, ficam então os convites feitos. Aceites da minha parte e penso do meu pai também. É? Também devo convencer. Gosto muito. Pelo menos o episódio da IMCIM, acho que temos que fazer, e o teu pai também. Obrigadíssimo pela tua presença. Obrigado, eu. É sempre bom ter este depósito de confiança, porque é sem dúvida uma exposição muito grande. Pode até ser para poucas pessoas, mas a exposição é muito grande. Portanto, agradeço imenso. E vamos lá ver então, nesses próximos episódios, o que é que fazemos e o que é que colocamos aí para fora. Obrigado.